Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas na manhã dessa terça-feira, dia 18 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Esse é o programa Realidades da Safra, o momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras nessas mais diferentes regiões, das mais diferentes culturas, e para isso a sua participação é muito importante. Deixe a sua mensagem aqui no nosso chat do YouTube, mandando o seu nome, a sua região, como é que está o desenvolvimento da lavoura aí para você. Você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo para a gente verificar como é que está o desenvolvimento aí na sua região. Para a gente começar a fazer o nosso giro, começar a entender um pouquinho melhor o atual momento de desenvolvimento das lavouras pelo Brasil, vamos começar a ver as imagens que os produtores mandaram para a gente. A gente vai começar com um vídeo lá de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, mostrando as lavouras por lá. Vamos ouvir e acompanhar o vídeo. Passando aqui para mostrar aí o relato dessa nossa lavoura aqui, que é do dia 25 de outubro, uma lavoura que tem palhada. É uma lavoura que a última chuva significativa foi dia 22 de dezembro e de lá para cá pegou algumas pancadinhas de chuva aí entre 2 e 10 milímetros aí, insignificantes. O sol muito quente, a temperatura altíssima e a umidade do ar baixa, muito baixa, que é um dos piores, eu acho, tenho para mim que o pior agravante é a umidade do ar muito baixa. Então, tá aqui o relato de uma lavoura que tá, infelizmente, definhando. E a gente rezando aí que venha uma chuva que se confirme essas previsões para os próximos dias aí. E dizer também que esse é o 5º ano, né, que aqui em Encruzilhada do Sul vem. Vamos continuar lá no Rio Grande do Sul, agora uma foto de Candiota, no estado do Gaúcho. A gente vai também verificar a situação da lavoura por lá, situação sentindo a pressão do clima em Candiota também. Agora a gente já está vendo as imagens do Everton Varolo, de Cruzália, em São Paulo. Ele mandou aqui as imagens das lavouras, aí no caso de São Paulo, lavouras mais bonitas, receberam mais chuvas, lavouras mais verdes, se desenvolvendo melhor a safra de soja paulista com relação à gaúcha que a gente acompanhou agora há pouco aqui no vídeo lá de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. Você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo aqui pra gente. Mande pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, ou @Notícias Agrícolas, ou também pelo nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua foto, o seu vídeo e contribuir com a gente. Irmos juntos montando esse quadro, esse cenário do desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. Vamos aproveitar para a gente ir lá para a página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas, porque lá ficam concentradas todas as informações que a gente vai mostrando aqui ao longo dos dias, ao longo dos programas. Na página você pode acompanhar todos os vídeos que a gente fez nas últimas edições, os últimos programas, também as notícias que a gente traz aqui ao longo do Realidades da Safra, fica tudo concentrado lá no site do Notícias Agrícolas. Você está vendo aí a página, você pode acessar todos os vídeos. Esses são em destaque os vídeos da edição de ontem, que nós fomos para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, para o Paraná. Você também pode ver a íntegra, ali no botão Mais Vídeos você também tem acesso às edições anteriores do programa e abaixo todas as notícias que a gente traz aqui ao longo da nossa programação, ao longo dos programas do Realidades da Safra, para verificar, para passar para vocês o que está acontecendo nas mais diferentes regiões do Brasil. Hoje nós temos 3 paradas, 3 entrevistados. A gente vai para o estado do Mato Grosso, vai conversar com José Domingos Teixeira, engenheiro agrônomo na região de Barra dos Garças. Vamos também para o Rio Grande do Sul, falar com Cláudio Duarte, diretor da Farsul. E vamos também para o estado de Rondônia, conversar com Jair Roberto Golo, vice-presidente do Sindicato Rural de Cerejeiras. Os 3 vão trazer a realidade de cada uma dessas suas regiões. Então vamos começar o nosso giro, começar a receber os nossos entrevistados no Entrevistas da Safra.
Nossa primeira parada vai ser lá no estado do Rio Grande do Sul, estado que vem sofrendo bastante com as condições climáticas. A gente vem acompanhando diariamente essa situação dos estados gaúchos, esses problemas com o clima para desenvolver a soja. Então a nossa primeira parada vai ser no Rio Grande do Sul para conversar com o Cláudio Duarte, diretor da FarSul, já está aqui conosco por vídeo. Cláudio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, bom dia a você, ao pessoal da Notícias Agrícolas. Estamos aqui no Rio Grande, hoje um pouco mais faceiro, porque essa noite choveu em Santuário, na região, chuvas esparsas, né? Mas tivemos a felicidade de receber essa noite uns 50 milímetros em algumas regiões, outros 30, outras 15, mas veio uma garoa, pelo menos, para nos abençoar. Aí, Cláudio, essa situação do Rio Grande do Sul já vem de alguns anos complicada para o produtor, essas dificuldades com o clima. Como é que tem sido o desenvolvimento dessa safra? Tem regiões sofrendo bastante com o clima nessa temporada, né? Na realidade, assim, nós estamos na região das Missões, né? Que é uma região bem prejudicada nesse sentido. Já tivemos, em anos anteriores, grandes perdas de produtividade, fazendo com isso que você vai acumulando, né? Um acúmulo de financeiro, porque você faz toda a parte da porteira para dentro, como se diz em termos de organização das lavouras, mas se o clima não nos ajuda, complica. Você sabe que a região das Missões é uma região que já tem algumas propriedades com pivô, e esse pivô, tu sabe que depende de água. E quando você tem uma seca intensa, como é o caso de agora, as próprias barragens chegam num nível que, em alguns lugares, inclusive, não conseguem mais captar a água para poder fazer a molhada, vamos dizer assim. Isso fez com que haja, sim, uma quebra grande na nossa região, né? Nós estamos falando de sojas implantadas de final de outubro a dezembro. O nosso zoneamento começa do dia 15 do 10 até início de janeiro, né? Sendo essas lavouras que foram formadas nesse período. Então, tem as sojas mais antigas, de outubro, que são as mais prejudicadas. Depois você tem um intervalinho no mês de novembro ali que deu poucas chuvas, onde o pessoal começou a implementar as lavouras, que é o período forte da nossa região de plantio, e aí depois sumiu a chuva. Então tivemos um prejuízo no nascimento, onde houve alguns replantes no início, e depois tivemos a condição do desenvolvimento daquelas áreas que já tinha sido implementada, que no período de floração sofreram muito, né? Tem áreas aqui que dá para se considerar de 35% a 45% de perda nesse sentido. E aí, Cláudia, essa situação, como você destacou, ainda pode ficar pior caso o clima continue complicado, essas perdas já estão dadas. Como é que está esse cenário? Ainda pode aumentar esse percentual de perdas, né? Bom, a gente, como eu te falei antes, nós tivemos essa noite uma chuva na minha região, no caso, deu 50 milímetros, aonde ameniza alguma coisa, sim, ameniza esses sojas mais novos, assim, né, os últimos plantados, mas o prejuízo está instalado. Quer dizer, o nosso problema maior, inclusive, é que nós temos uma condição de seguradores que você sabe que reduziram muito, e muito, inclusive, o percentual de cobertura, né, com um custo bem maior. Isso nós estamos falando hoje, um seguro que tem uma responsabilidade em torno de 60% a 65% de coberturas nos custeios, no caso, né? O resto seria Proagro, mas esse custo está muito pesado, fazendo com que, na produtividade esperada, o seguro vai ter muito pouco desenvolvimento de pagamento de indenizações em função de ser muito baixo o percentual. Então, tipo assim, as lavouras implantadas na nossa região são lavouras para produzir 60, 70 sacos por hectare, e o seguro cobre 28 sacos por hectare, de 22 a 28 seria a média, fazendo com isso com que não cubra os custos, vamos dizer assim, né? E isso acaba acarretando um comprometimento financeiro aos produtores, que já vem acumulando dos anos anteriores, né? Mais uma condição de prejuízo na produtividade, quer dizer, você não tem assim uma garantia, nem mesmo nas áreas que tem água, tem a pivô, de uma alta produção.
E aí, Cláudia, a gente vem acompanhando também, né, as discussões para tentar levar algum auxílio para o produtor aí do estado, securitização. Como é que vocês têm acompanhado essas discussões? Isso seria uma solução? Seria algo positivo para o produtor aí da região das Missões? Sim, até porque o o produtor sabe? Ele tem esse comprometimento financeiro, sim, ele é consciente que fez o custeio, fez todo o investimento na propriedade, e o que ele precisa? É justamente um alongamento desse prazo de pagamento, não o que se esperava do governo quando deu toda aquela problemática das enchentes, que você se lembra também, aonde se pedia naquele período um alongamento de 15 anos, depois se falou em 8 anos e o governo acabou dando a 1247, a resolução 1247, que acabou produzindo uma prorrogação de 4 anos que não é o suficiente, porque nós já estamos falando de prejuízo de anos anteriores, fazendo com isso que acumule muita condição de pagamento, né? Nesse sentido. Outra coisa é a parte do Proagro. Você sabe que as lavouras do Rio Grande do Sul sempre trabalharam muito Proagro, protegendo, vamos dizer assim, o custeio, né? Que hoje nós estamos falando de propriedades que têm uma manutenção que não é só o custeio que foi adquirido do banco para formatar essa lavoura, entendeu? Nós temos despesa de maquinário, de funcionários, de diesel, enfim, de todo o contexto, né? Está imbuído no custeio? Tá, mas não é o todo. Sempre se tem alguma coisa de recursos próprios que combate a diferença, vamos dizer assim, né? Faz com que a gente acumule, então, vamos dizer assim, esses valores pesados para frente. Só para você ter um parâmetro, hoje, as seguradoras hoje têm uma média de custo em cima do valor de um custeio, que hoje gira em torno de 3.500 a 4.000 reais por hectare, o valor do VBC, vamos falar assim. Isso dá em torno de 600 a 800 reais por hectare o custo, né? Que gira em torno de 20%, vamos dizer assim, do valor. Se você pegar o custeio, que já tem os produtores de Pronamp, que é 8%, e os demais, que é 12%, você bota mais os 20% em cima de custeio, do custo do seguro, mais os 2% do projeto que é elaborado para fazer esse financiamento, isso vai para 30%, 34% do valor do teu benefício do VBC em custas. E se você não atinge aquela produção esperada que já se fez para produzir isso, em torno de 60 sacos para cima, você não consegue cobrir esses custos, né? E aí que vem, assim, ó, uma discussão que, para mim mesmo, que faz parte da diretoria da Farsul, você discute muito a nível de governo, de que essa questão tem que mudar, tanto do PROAGRO como do seguro, e não é só na nossa região, nós estamos falando do estado do Rio Grande do Sul, umas mais, outras menos, a gente sabe que tem regiões no Rio Grande do Sul que choveu bem mais do que a região das Missões, no caso, a região noroeste, mas que também tem perdas, menos, mas tem também, entendeu? Então, o que eu posso te dizer assim, ó, no geral, as lavouras do Rio Grande do Sul já têm de 30% a 40%, 45% de perda, nas lavouras que foram as primeiras plantadas no final de outubro, início de novembro. Depois teve um acúmulo de um espaço que se parou o plantio em função que não chovia. Aí, quando começou a retornar algumas garoas que deu dentro do mês de novembro, o pessoal, por estar dentro do zoneamento, acabou fazendo, naquela época, com pouca umidade, aonde provocou diversas áreas de replantio para poder adequar, e aí sim, dentro daquele período de zoneamento, que era até dia 10 de janeiro, fazendo com que tenha, sim, algumas lavouras com todo esse prejuízo, tem algumas lavouras que são mais tardias, que poderá recuperar alguma coisa, sim, mas também com perda, entendeu? Então, não, as perdas que tem na lavoura não vai cobrir todo o custeio para fazer, desculpa, para fazer a elaboração dessa lavoura. E nós não vivemos só para pagar custeio, né? Nós precisamos viver dessa região, dessa área que está sendo produzida, para manter todo o teu patrimônio, o teu custo familiar, enfim, tudo isso desenvolve, além da manutenção dos teus funcionários, e toda a despesa de manutenção de maquinário está imbuído na produção, né? Cláudio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário vivido pelo produtor da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, é só um agradecimento também pela participação. Eu acho que isso é válido. Nós fizemos, inclusive, a nível de Farsul, uma região com todas as regionais de todo o estado na semana passada, aonde houve uma conclusão assim de que o problema não é só numa região, é em todas as regiões, umas mais, outras menos, né, em termos de perdas, e com isso fazendo com que seja um cenário do estado, entendeu? Não é só na nossa região. Então, que fique claro assim que nós somos muito prejudicados de novo, sim, mas não é só a região, é todo o estado. Cláudio, mais Ok? uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando essa situação aí do estado aí para os produtores gaúchos. Um abraço, até a próxima. Um abraço a vocês todos. Obrigado. Esse é o Cláudio Duarte, diretor da Farsul, conversando com a gente para contar um pouquinho a situação das lavouras de soja lá no estado do Rio Grande do Sul, especialmente na região das Missões, uma das regiões mais afetadas pelas dificuldades de clima vividas no estado do Rio Grande do Sul, e aí com perdas chegando já até a 45% do potencial produtivo. O Cláudio destacando esse prejuízo maior para aquelas áreas semeadas primeiro, que enfrentaram mais essa dificuldade de clima. Para o restante, ainda é possível ter alguma recuperação. Essa noite, como o Cláudio destacou, teve chuva na região. Isso pode ajudar essas áreas plantadas depois, mas pelo menos por enquanto, 45% já consolidado. Essas perdas podem aumentar caso essas dificuldades de clima continuem, e aí a gente fica no acompanhamento dessa situação. O Cláudio também destacando as dificuldades financeiras dos produtores lá das Missões, lá do Rio Grande do Sul, enfrentando anos consecutivos de problemas de produtividade. Isso se reflete em financiamentos, em custeio. Há muita discussão em relação à securitização dessas dívidas, poder prorrogar, dar mais prazo, dar mais tempo para fazer esses pagamentos. Isso é uma luta dos parlamentares gaúchos, do produtor gaúcho. A gente vem acompanhando também essa situação bastante de perto. O produtor lutando até para se manter na atividade lá no Rio Grande do Sul, uma situação realmente bastante complicada. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nessa terça-feira. Jocelina Oliveira mandando o seu bom dia. A Beatriz também mandando bom dia. Todos os agricultores que, apesar das dificuldades, alimentam nossos países. Vamos seguir o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados. A nossa próxima parada vai ser lá no Mato Grosso, na região de Barra dos Garças. Vamos receber o José Domingos Teixeira, engenheiro agrônomo lá na região. Já está aqui conosco por vídeo. José Domingos, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, satisfação falar contigo, satisfação falar com o Notícias Agrícolas novamente. Zé Domingos, a gente que tem o prazer de receber você aqui mais uma vez, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja aí na região de Barra do Garças, no Mato Grosso. Desde meados de outubro, onde começou a chuva e começou a operacionalização, a semeadura ocorreu numa condição muito melhor que a do ano passado, né? Então, o regime de chuvas tem sido muito equilibrado. Nós tivemos o mês de janeiro com praticamente 480 milímetros de chuva, e agora, durante o mês de fevereiro, nós tivemos uma redução na primeira quinzena nas nossas medições. O Vale hoje ele está com cerca de 25 a 30% da área colhida, e esse número ele é móvel de acordo com as condições climáticas localizadas para poder operacionalizar, e o produtor colhe essa soja e alguns partem para uma safra de grãos ainda, ou de sorgo, ou ainda de braquiária, para que possa ter um retorno com a pecuária, e outros ainda estão se desenvolvendo com a preparação de comida para esses animais para o período de seca. Essa comida ela vem através da silagem de milho, onde exige uma tecnificação um pouco maior, e outros ainda com feno, tanto de braquiária como de capins especiais para essa função. Os resultados de colheita são satisfatórios, e a nossa capacidade de assimilar e de aprendizado é de que o Vale vive esse ano, compreendendo o período, a posição da Barra do Garça até Querência, um período aí que é de uma safra só, mas muito esperançoso para que possa realizar uma colheita de patamares de produtividades muito bom.
Encontramos produtores e também relatos, inclusive do presidente do Sindicato da Barra, o Luiz, que tanto nos ajuda aqui e que nos relata os produtores muito satisfeitos, produzindo acima de 65 até 70 sacos por hectare nessa região do Vale do Araguaia. E esses trabalhos de colheita devem se estender até quando por aí, José? A janela de semeadura ela foi mais compacta esse ano, né? Então ela compreendeu um período mais compactado. Vamos pensar que até 25 de março aí é os últimos sojas talvez a serem colhidos na região. E essa alavancagem de colheita no primeiro momento, ela está dentro do normal, segundo os agricultores daqui e os parâmetros da região com o índice de colheita diário dentro da normalidade. Como falei antes, as condições climáticas com uma menor quantidade de chuva agora na primeira quinzena de fevereiro e o início das colheitas ajudou bastante. É evidente que no momento que voltar a chover, poderemos ter talvez alguma invernada e aí é algo que a gente não prevê. Mas vamos pensar em 25 de março, o final total das colheitas nessa região do país. E se a gente pensar em termos de pragas, de doenças, como é que foi esse ciclo por aí? Teve algum desafio para o produtor da região? Esse monitoramento ele é fundamental para que o resultado aconteça. Então, nós não tivemos uma incidência grande de mosca branca, não aconteceu. Janeiro foi muito chuvoso, ajudou a inibir um pouco a mosca branca. Lagartas. Nas áreas que nós tínhamos braquiária, que a braquiária estava com bom volume de biomassa, na emergência da soja nós tivemos um pouco de lagarta, o que é natural em decorrência do alvo de aplicação quando o agricultor desseca e ainda assim esse mastigador fica protegido pela palhada. Já na questão de sugadores, nós tivemos uma atenção muito grande com relação aos ácaros, que daí entra nos raspadores, e agora, no final, uma atenção muito especial com os percevejos, principalmente o Euquisto zeros, aonde reteve alguma coisa que desequilibrou e tivemos uma população um pouco maior. O agricultor trabalhou junto com o monitoramento e prestando atenção sempre na assistência técnica para que pudesse ter um controle mais efetivo contra essa praga. Com relação a doenças, nós podemos dizer que a ferrugem da soja ela não é uma doença que ataca tanto, porém o cuidado do agricultor em fazer a proteção da soja por camadas, e isso exige acompanhamento em loco, estar no campo, fez com que os agricultores trabalhassem com 4 ou até 5 aplicações de fungicida, visando principalmente o controle da mancha-alvo. O controle da mancha-alvo ficou melhor do que o esperado em algumas cultivares. E olhando em cultivares, a expressão genética ela se classifica para estar ou não no campo no próximo ano. Com relação a nematóides, as áreas mais consolidadas há mais tempo são as áreas que realmente o agricultor, o técnico, o gestor passa a tomar nota desses talhões para tratar de modo diferenciado, pois vai exigir sim a interferência de um controle de sanidade maior nas áreas que tem nematóide, que é, sem dúvida, o grande vilão da agricultura do Brasil. Se a gente pensar uma relação de custo de produção com os valores apresentados nesse momento de mercado, Zé Domingos, como é que fica essa relação de rentabilidade para o produtor nessa temporada? É uma pergunta de milhões, mas eu vou tentar fazer aqui aquilo que é o básico. Quem não planeja, será planejado. O planejamento de uma propriedade, ela exige às vezes uma semana, 10 dias, de uma equipe toda trabalhando para planejar as operações e principalmente o financeiro. O período de compras, o mercado global e nós trazer essa matéria-prima de países que muitas vezes estão em guerra, como é o caso da Rússia, tem deixado um alerta muito grande ao agricultor brasileiro. Primeiro ponto, conhecer o seu solo e dimensionar o que você vai fazer de investimento externo do Brasil é fundamental. Commodity de soja, 170 milhões de toneladas, uma previsão do Brasil, só do Brasil, e mais de 400 milhões de toneladas no mundo inteiro, dificilmente Chicago vai operar de maneira altista. Então é trabalhar com eficiência operacional e aí sim buscar a rentabilidade.
essa rentabilidade ela existe esse ano, melhora um pouquinho que o ano passado nessa região, devido principalmente aos volumes produtivos por hectare. No entanto, a verticalização ela vai passar e vai ser sempre fundamental, não só pelo clima, mas por um insumo que tem a capacidade de realmente resolver o problema. Isso chama-se pessoas, material humano. Essa rentabilidade e esse insumo, ele está cada vez mais raro e ele não é importado, precisa ser treinado e ter muita paciência com a mão de obra interna do Brasil. Zé Domingos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário para as lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Agradecer sempre pela atenção que vocês têm com o agro do Brasil. Os elos da corrente é isso. Nós conseguimos mostrar para todo o Brasil, através do Notícias Agrícolas, como está cada região. E é o nosso agricultor, independente de onde ele esteja, no Rio Grande do Sul, sofrendo com estiagem, no norte do país, no caso do Pará, que está chovendo demais, é dizer que realmente nós temos que ter muita persistência, resiliência e ser uma pessoa atualizada com as notícias do dia a dia. Caso contrário, a gente vai se perdendo pelo tempo e o time para fazer bons negócios e também ter rentabilidade, ele pode ser perdido e causar a saída da profissão. Fique atento. Vamos em frente, esse país precisa muito da gente. Zé Domingos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando o desenvolvimento das áreas aí na região. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. O José Domingos Teixeira, engenheiro agrônomo lá na região de Barra do Garças, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as áreas da região. Lavouras de soja receberam bastante chuva durante esse ciclo e aí a colheita avançando com expectativas de produtividades acima de 65 sacas por hectare, chegando até 70 sacas em algumas localidades. Desenvolvimento positivo, agora com um clima mais seco, as colheitas avançando, expectativa de colheita até meados de março, lá na região de Barra do Garças, que encontra a situação de rentabilidade mais positiva para o produtor com relação à safra anterior, muito em função desse aumento na produtividade, como o Zé Domingos estava explicando e destacando aqui para a gente. Vamos seguir o nosso giro, seguir visitando regiões, recebendo os nossos entrevistados, os nossos convidados. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no município de Cerejeiras, no estado de Rondônia. Jair Roberto Golo, vice-presidente do Sindicato Rural, já está aqui conosco por vídeo. Jair, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Opa, bom dia, tudo bem? Prazer é meu aí, umas informações para vocês aí. Jair, conta pra gente como é que foi o desenvolvimento da soja esse ano aí em Cerejeiras, condições de clima ajudaram as lavouras de soja por aí, né? Sim, esse ano bem diferente do ano passado, né? As lavouras se desenvolveu muito bem, já está uns na metade da colheita, outros chegando na metade já, as lavouras se desenvolveram muito bem. E O como é clima que, ajudou. e como é que tem sido os resultados de produtividade até aqui, Jair? Olha, até aqui, graças a Deus, está muito bem. Está muito bem, assim, claro que, como eu falei, está na metade ainda, tem muita. Só que está chovendo muito, tá? O pessoal tá tentando tirar da lavoura, mas está bem difícil, tá? Mas não tem muito atrasado, não. Tá chovendo, mas está dando um solzinho assim, tipo, quase o dia, meio-dia. Aí hoje as máquinas são muito modernas, muito grandes, rende a colheita, né? Questão de resultado, graças a Deus tá bom, a colheita, as médias tá muito boa aí. A gente consegue apontar alguma média parcial dessa produtividade, Jair? Sim, hoje está de 70 a 85, está nessa faixa aí, né, de produtividade. Aí quem investiu mais está colhendo acima de 80, quem investiu um pouco menos está abaixo, né, de 70 e poucos, aí 65, depende a variedade muito hoje, a condição das áreas, né. Quem investiu mais, quem investiu menos, né, mais ou menos está assim hoje. E aí já é até quando esses trabalhos devem se estender, claro, levando em conta um clima que possibilite esse avanço, né? Olha, mais ou menos esse mês, né, e o mês que vem. Mas muita gente acaba até ali para o dia 10, 15 de março, né? Mas tem muita lavoura atrasada também, onde demorou um pouco mais para chover, né?
Então, esse provavelmente vai até o final de março, né, a colheita, né? E pensando em calendário, Jair, como é que fica uma janela para plantio de segunda safra por aí? Olha, a maioria aqui está estruturado, né? Então, conforme vai colhendo, já vai plantando. Então, as plantadeiras estão no pé do eito. Colheu, já entra e já planta, né? Então, o milho, a janela nossa aqui, até ali para o dia 5, 8, mais ou menos, de março, né? Então, o que plantar até lá, acho que vai dar 80%, mais ou menos, vai plantar dentro da janela, né? Do planejado, né? E já ir pensando agora em mercado, em comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor aí do município avançar com as vendas? Esse é o problema maior, né? Esse ano a produtividade está boa por enquanto, porém os preços não reagem, né? Quando sobe Chicago, sobe a bolsa, dólar cai e vice-versa, né? Então não está aumentando, não. O produtor está lá na faixa de R$ 100, R$ 105, R$ 108 no FOB aí, né? Então não tá melhorando os preços, não, mas está vendendo. O pessoal já está comercializando, tem uns que fizeram contrato futuro antes, então está entregando só agora, né? E se a gente pensar em rentabilidade, aí dá para pensar num cenário positivo, margens positivas para o produtor? Sim, quem fechou a conta antes, né? Fechou, travou, com certeza vai ter um lucrinho esse ano, sim. Diferente do ano passado, que muita gente não conseguiu pagar a conta, né? Jair, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, era isso. A gente só agradece aí a participação também, né? E dizer que a região do Cerejeiro é uma terra muito produtiva. Então, quem investiu, com certeza vai tirar um lucrinho esse ano, tá? Então, era isso que eu queria dizer, desejar uma boa colheita para todos os produtores da região, né? O estado de Rondônia a gente já sabe que está tendo problema mais no meio do estado aí, chovendo mais que aqui, muito mais, no norte também, Porto Velho, a região, né? Então, a gente aqui não está perdendo ainda. Casos pontuais, né, que atrasou um pouquinho a colheita, que está perdendo um pouco, mas não é muito ainda, entendeu? No mais, está soja, só o ouro. Jair, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa colheita aí na região. Um abraço e até a próxima. Ok, obrigado. O Jair Roberto Golo, vice-presidente do Sindicato Rural de Cerejeiras, no estado de Rondônia, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja lá na região, colheita que vai avançando, chegando à metade das áreas semeadas, com produtividades entre 70 e 85 sacas por hectare. Bons resultados para essa colheita de soja na região, expectativa dos trabalhos avançando até meados de março e aí uma janela positiva também para o plantio da segunda safra de milho, que deve ter cerca de 80% das áreas plantadas dentro da janela ideal. Essa é a expectativa lá para Cerejeiras. Claro, a gente vai seguir acompanhando o restante do desenvolvimento dessas atividades lá na região, em todas as outras localidades do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos dar sequência à nossa programação, seguir verificando notícias e informações que diz respeito ao desenvolvimento das lavouras e as safras das mais diferentes culturas aqui no Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Para começar o nosso giro de notícias, a gente vai acionar a equipe do Notícias Agrícolas. Na semana passada, a Letícia Guimarães, nossa repórter, esteve em Cascavel, no estado do Paraná, trazendo informações da safra de soja 24-25 da região. Conversou com o Paulo Valini, diretor-secretário do Sindicato Rural de Cascavel, e agora a gente vai acompanhar a entrevista da Letícia, direto lá do oeste do Paraná. Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães, a nossa equipe está aqui em Cascavel, no Paraná, acompanhando a 37ª edição do Show Rural Copavel. Eu falo agora com o seu Paulo Valini, que é diretor-secretário do Sindicato Rural de Cascavel, para entender como é que está a safra por aqui. Seu Paulo, seja muito bem-vindo. Bom dia, nós agradecemos a presença de vocês hoje acompanhando o que está acontecendo na nossa região. A safra, nós tivemos alguns lugares aí que foram prejudicadas
pela falta de chuva em janeiro, principalmente, e altas temperaturas. Então, aqui na região de Cascavel não foi tanto afetado, mas nós sabemos que nos extremos do Paraná houveram algumas regiões lá que sofreram bastante. Mas, no geral, nós não temos ainda a estimativa. O próprio DERAL, o Departamento de Economia Agrícola, ainda não tem o número, mas já está se prevendo quebra dessa safra 2024-2025. Os números, proximamente, nós teremos realmente um pouco mais afinados, vamos dizer assim. Mas o estado como um todo e a região aqui vai produzir, mas infelizmente alguns produtores vão ter problemas de baixa produtividade. E, seu Paulo, me diga uma coisa, quando a gente olha para as perdas da soja, qual soja que foi mais afetada? Foi aquela que foi plantada mais no cedo, a que foi plantada mais no tarde? E quais tipos de problemas? Fora escaldadura? O que o senhor tem mais ouvido de relatos dos produtores? A questão daquela soja que foi plantada mais cedo, essa sofreu um pouco menos porque ela já foi colhida praticamente no início de janeiro. E outro detalhe é o seguinte, por causa dessas temperaturas altas, nós tivemos uma antecipação de safra, de 10 a 20 dias até algumas situações. Então, as que foram plantadas mais cedo tiveram menos problemas, as mais atrasadas, que ainda não foram colhidas, nós estimamos que essas podem ter uma quebra maior. Apesar que nós já tivemos boas chuvas a partir do próprio janeiro, mas em função das altas temperaturas sempre vai haver uma quebra, principalmente nas mais tardias. E em relação ao milho segunda safra, seu Paulo, foi possível plantar dentro daquela melhor janela que garante uma melhor produtividade ou não? Com essa antecipação do ciclo por causa das altas temperaturas, isso mexeu um pouco, portanto, com a janela de plantio do milho? Eu acho que nós vamos ter uma área de plantio muito superior aos anos que se passaram, justamente por causa disso daí. Nós temos milho já que estão praticamente daqui a 15, 20 dias vão estar começando a pendoar. Então vejo que foram plantados bem no início de janeiro e todos estão plantando, todos estão. Então vai haver uma produção muito recorde, eu acho que na nossa região toda aqui. Tomara que continue chovendo, né, que as condições climáticas sejam boas para que toda a planta faça todo o seu ciclo e a gente tenha uma ótima produção e produtividade. E me diga uma coisa, seu Paulo, esse alto investimento no plantio do milho segunda safra, eu queria saber isso com a correlação com os preços, porque a gente sabe que desde o ano passado os preços tanto de milho quanto de soja, eles não estão muito atrativos. A gente sabe que tem demanda, a gente tem aqui no Paraná um polo de produção de carne de frango muito grande, de carne suína também, assim como nos estados vizinhos aqui a gente tem, né, o sul do país como um todo, um conglomerado, né, de produção de proteína animal. Como é que você está vendo essa relação desse incentivo, desse entusiasmo no plantio, né, esse aumento de área e os preços do milho? Bom, primeiro que o produtor rural ele é otimista. Nós estamos saindo de uma safra agora de soja que talvez não seja tão rentável, né? Vai depender de quando ele vai ter que começar a pagar os seus compromissos e o preço que essa soja tiver naquele momento. Mas no momento hoje ela não é rentável. Então, o que ele está fazendo? Ele não está se preocupando com isso, ele está plantando uma nova safra. Porque o produtor ele não tem como deixar para depois. O empresário da área urbana, se o preço do produto dele não está bom, o que ele faz? Ele para de produzir, ou diminui a produção, ou deixa para fazer um pouco mais daqui 1, 2 meses. O produtor rural não. Se ele deixar de plantar, ele perdeu o ano daquela safra. Então ele tem que arriscar. É um risco a todo momento que ele está tendo. Então eu acho que nós vamos ter uma safra cheia, se continuar o clima nos ajudando. Já tem muito milho adiantado em relação aos anos passados, então essa janela propiciou com que tudo isso daí acontecesse. Perfeito, seu Paulo, muito obrigada pelas informações. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui e você fique ligado, porque no Notícias Agrícolas é informação agro-relevante e conectada. Vamos seguir o nosso giro de notícias olhando para a colheita da soja, que chega a 23%
do total da área semeada no Brasil, de acordo com o levantamento da AG Rural. A atividade registrava 15% na semana anterior e 32% no mesmo período do ano passado, então um bom avanço em uma semana, mas ainda atrás do registrado no ano anterior. O levantamento da AG Rural destaca que, embora siga atrasado, Mato Grosso teve bom avanço e agora lidera os trabalhos entre os estados, com leve vantagem sobre o Paraná. Mas quem chamou mais atenção durante a semana foi o Rio Grande do Sul, onde as altas temperaturas levaram pressão extra às lavouras e enchimento de grãos. Com a maioria das áreas ainda estão em definição de potencial produtivo, é importante que as chuvas previstas para o estado se confirmem para evitar maiores perdas, um cenário bastante similar ao que a gente acompanhou de registrar com o Cláudio Duarte, diretor da FASul, lá na região das Missões do Rio Grande do Sul. A gente teve essa conversa agora há pouco aqui no Realidades da Safra. Vamos seguir o nosso giro? Vamos olhar agora lá para a Argentina, porque no último final de semana foram registradas chuvas importantes no coração agrícola do país, de acordo com a Bolsa de Rosário. As chuvas do último final de semana na Argentina foram fundamentais para evitar mais perdas de soja e milho no ciclo 24-25, segundo a Bolsa de Comércio de Rosário, que na semana passada precisou ajustar suas estimativas de safra devido ao impacto de seca em janeiro. A Bolsa de Rosário reduziu suas estimativas para a safra de soja e milho para 47,5 milhões e 46 milhões de toneladas, refletindo o clima seco, especialmente no mês de janeiro. No entanto, a primeira metade de fevereiro trouxe tão necessárias chuvas às regiões agrícolas mais importantes do país, que, segundo a Bolsa, ficaram entre 10 e 90 milímetros na planície do Pampa, no último final de semana, mais concentradas no norte dessa região. Abre aspas para o Christian Russo, chefe de estimativas agrícolas da Bolsa de Comércio de Rosário. A última semana e as próximas serão chaves para a soja e milho tardios, e as chuvas do final de semana são fundamentais para sustentar as colheitas e começar a formar um piso para a colheita da zona central, disse Christian Russo, chefe de estimativas agrícolas da Bolsa de Comércio de Rosário. Estimativas, portanto, da Argentina. E para verificar justamente essa situação no país vizinho, nós temos o Crop Tour de 2025 acontecendo. A equipe do Notícias Agrícolas do Grupo Laboro visitando regiões produtoras da Argentina. A gente vai até colocar aqui para você acompanhar a página do Crop Tour do site do Notícias Agrícolas. O Daniel Olive, nosso diretor, está acompanhando o Ginaldo de Souza, toda a equipe da Laboro, lá na Argentina, visitando diferentes regiões produtoras do país, fazendo um tour, realmente visitando as lavouras, verificando em loco esse desenvolvimento das atividades. Todas as informações mandadas direto da Argentina estão concentradas aí nessa página do Crop Tour 2025. A gente vai descendo a página e você vai acompanhar os vídeos, as notícias, as fotos, todas enviadas pelo Daniel, pela equipe do Notícias Agrícolas do Grupo Laboro, verificando essa situação das lavouras. Ontem, o primeiro dia de informações, essa equipe segue rodando a Argentina para os próximos dias, trazendo informações para você, e é justamente isso que a gente vai acompanhar agora. O primeiro vídeo mandado pela equipe do Notícias Agrícolas e do Grupo Laboro, registrando essa situação das lavouras, você vai acompanhar aqui no Realidades da Safra. Olá amigos, bom dia meu Brasil. Hoje é o primeiro dia do nosso Crop Tour Argentina 2025. Ao meu lado estão Fábio, Alessandro e nosso amigo Charlie, companheiro já de outras oportunidades. Daniel filmando, mostrando a placa. Eu quero dizer para vocês que essa região próxima nós estamos na realidade próximo a Pergamino. Na província de Buenos Aires, em direção ao norte. Essas lavouras, só para que vocês possam ter uma ideia, sofreram bastante no início de janeiro com chuvas escassas, temperaturas altas, mas nos últimos dias e principalmente esse final de semana choveu muito bem, o solo está úmido, as lavouras naturalmente se revigoram, soja tem uma capacidade de recuperação impressionante, mas as lavouras sentiram naturalmente o peso das altas temperaturas no início de janeiro e da falta de chuva. Então amigos, só
lembrando que hoje é segunda-feira, estamos aqui, nosso grupo, fazendo essa Crop Tour. Vamos andar aí cerca de 4.000 quilômetros, vamos subir, vamos pernoitar hoje em Santa Fé. Amanhã seguimos por Córdoba, vamos pernoitar em Vila Maria. Depois seguimos direto, vamos para Santa Rosa, na província de La Pampa. Depois voltamos cruzando numa transversal para Rosário e depois voltamos para Buenos Aires. Bom, amigos, era só para dar um start e falar para vocês, estamos bem, está tranquilo, mas as lavouras perderam seu grande potencial de produtividade. Aqui tem que continuar chovendo, não tem chuva previsto para os próximos 7 dias, isso é preocupante, porém aqui não tem problema, pode ficar uma semana sem chuva, mas as lavouras da Argentina a gente começa a perceber que perderam o seu grande potencial de safra. É isso, Fábio? É isso aí. O que diz, Alessandro? É isso aí. E meu amigo Eu acho que Charles é por aí, seu Ginaldo. Como nós estávamos conversando, realmente a seca que aconteceu no mês de janeiro causou impacto nessa soja, ela começou a florescer. Então hoje nós temos plantas aqui com vagens já em formação e ao mesmo tempo com essas chuvas deu um novo estímulo e voltaram ao florescimento, né? Então, como o senhor Ginaldo já comentou, afeta o potencial produtivo, com certeza, mas ainda tem boas produtividades desde que continue chovendo daqui para frente. É isso aí. Aí as informações do Ginaldo de Souza, do Grupo Labora, equipe do Notícias Agrícolas, realizando o Crop Tour 2025 lá na Argentina, trazendo essas informações. E a gente viu justamente essa situação, chuva no último final de semana, solo úmido, mas prejuízos já contabilizados para o desenvolvimento dessas lavouras. A equipe do Crop Tour está na província de Buenos Aires, que é uma das mais importantes da Argentina. O grupo já visitou regiões como Barradeiro, Diego, Gainor, chegando a Villa Ramalho, passando por Santa Coloma e entrando na província de Santa Fé por Pavón. Nos próximos dias tem mais informação direto da Argentina com a equipe do Notícias Agrícolas e do Grupo Labora, realizando o Crop Tour 2025, e a gente vai acompanhar tudo aqui no Realidades da Safra. Agora a gente vai chegando ao final da edição dessa terça-feira, dia 18 de fevereiro, do programa Realidades da Safra, mas a programação da TV Notícias Agrícolas vai continuar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha vai assumir a bancada da TVNA para conversar com Andréa Ramos, meteorologista, trazendo a previsão do tempo para os próximos dias nas mais diferentes regiões do Brasil. Então já começa a participar, mande a sua pergunta, deixa aqui no nosso comentário do YouTube, no nosso chat do YouTube, o seu nome, a sua região, o que você quer saber dos próximos dias com relação ao tempo, ao clima, que daqui a pouquinho o Erickson vai conversar com a Andréa Ramos, meteorologista, e trazer todas essas informações de clima para os próximos dias, como é que fica a situação para a colheita, as áreas que precisam de chuva, será que essa chuva vai voltar para os próximos dias? Daqui a pouquinho o Erickson e a Andréa trazendo todas essas informações para você ligado ao vivo aqui na TV Notícias Agrícolas nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro. Eu sou o Guilherme Dorigatti, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais programação ao vivo para você acompanhar aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.